1 Samuel 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabó, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra, uma se chamava Bozez, a outra, Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmais, a outra, ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então, ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro, atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque, naquele dia, ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então, respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje, comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra, ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém,
Aquele dia aos filisteus, desde Micmais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui, hoje, uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então, todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los, até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse porém o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então, consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus? Entregá-los nas mãos de Israel? Porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas, do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que bem te parecer. Falou pois Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprover, é certo que morrerás Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel. Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso, hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram, o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. João 7 versículos 25 a 53. Os guardas mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato, o Cristo? Nós todavia, sabemos donde este é. Quando porém, vier o Cristo, ninguém saberá donde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis donde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus,
Ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato, o que ele diz: A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso, a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Salmos 109. Imprecações contra os inimigos. Ao mestre de canto. Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam, eu porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor, com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado, a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhe nos estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água, no seu interior e nos seus ossos, como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado e dentro de mim, sinto ferido o coração. Vou passando, como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia.
para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu, abençoa, sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cobram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Provérbios 15 versículos 5 a 7. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim.